Flamengo tem 5 finais até o final do mês de maio. Pelo Campeonato Brasileiro precisa fazer gordura. Vamos jogar ainda pela Libertadores e a Copa do Brasil. Preocupação para o jogo contra a LDU e o Botafogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Sacanagem que fizeram com o Flamengo. O Flamengo foi garfado ontem no Maracanã. Vamos falar também sobre o pós-jogo de ontem da vitória de 1-0. E Michael ainda podendo sair do Flamengo. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, mas antes de começar o vídeo, vem aqui pedir, se inscreva, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha, senta o dedo no like. 63% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos no canal. Então dá essa moral pra gente, compartilha aí, se inscreve, se quiser se inscrever, mas senta o dedo no like, dá essa moral pra gente, isso ajuda e ajuda muito no nosso engajamento aqui no YouTube. E ele continua e entende que o vídeo está sendo satisfatório e continua replicando aqui na plataforma. Bom, vamos começar. Ontem, o Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, marcou em cima e é aquilo que a gente quer ver. É aquilo que a gente quer ver. Sem dar chance para o Bahia e tudo mais. O Flamengo foi praticamente dominante. O Bahia teve um chute a gol e mais nada. Não, na verdade, desculpa. 2 chutes a gol e mais nada. Um Rossi pegou no corte que acho que é Kaique, deu no Alexandro e chutou muito bem. E o outro lá, o jogador do Bahia, bateu para fora. O Flamengo aí teve boas jogadas. Fez o gol logo cedo. Mas, depois no segundo tempo, teve a cabeçada do Léo Ortiz no primeiro tempo. Né? Então o Flamengo conseguiu ter um volume de jogo. Aquilo que a gente quer e gosta de ver no Flamengo. Que o Felipe Luiz mostrou pra gente que o Flamengo é capaz. É capaz. No segundo tempo depois, mais uma vez, faltou pernas. E aí, para mim, a expulsão do Gerson foi um erro de leitura do Felipe Luiz. Até o Júnior, eu vi pela Sport TV, né? Também, é claro, só passou lá no Premier e foi o mesmo. O Júnior falou que o Gerson morreu, cansou. Como os outros jogadores cansaram. O Arrascaeta fez o gol, depois ninguém mais falou o nome do jogador. O Bruno Henrique, mais uma vez, muito abaixo daquilo que se espera dele. E aí eu não consigo entender. E o Felipe Luiz ainda vem na coletiva defender o jogador. Bom, aí é aquilo que eu falei e volto a falar. Quando ele assumiu o Flamengo na entrevista coletiva, ele falou que ele não estava ali para agradar e não teria amizade com os jogadores. Se tivesse que mudar, ele mudaria. Só funcionou. Esse discurso só serviu para o Fabrício Bruno, né, que aí colocou ele no banco e colocou o Léo Ortiz acertadamente como titular do Flamengo. Com o Bruno Henrique, por exemplo, esse discurso não serve. Né? Ele ontem, acho que ele viu um Bruno Henrique completamente diferente daquilo que todo mundo viu. Todo mundo viu. Mais um jogo bem abaixo daquilo que... Ah, mas ele está jogando enfiado. Beleza, então não joga ali. O Juninho não foi contratado para aquela posição, então coloca o Juninho. Ah, então começa com o Alaciano. O Alaciano estava no banco. Ele não terminou o Campeonato Carioca com 4 gols? Então, eu acho que o Felipe Luiz ali usa, assim, um protecionismo em relação a alguns jogadores. Minha opinião. Mas volto a falar. Não é aqui querer a cabeça dele porque está colocando jogadores que não têm condições. Nada disso. O Michael, no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, morreu. Mas o Michael a gente vai falar mais para o final do vídeo. A Arrascaeta fez o gol. Logo em seguida teve mais outra participação. Depois também sumiu. E é o que está acontecendo com a Arrascaeta no decorrer dos jogos. Ele tem feito os gols e depois, logo em seguida,
ele some. Ninguém ouviu mais falar. O time do Flamengo no segundo tempo acabou as pernas. Então o Felipe Luiz vai ter que começar a ver aí uma maneira de dosar toda essa situação. Só que voltando lá, o Gerson estava extenuado. Era nítido e claro que ele não estava aguentando mais. E na última roda de substituições, já que teve que substituir 2 vezes por necessidade, na última janela de substituição, ele não me tira o Gerson. E aí aconteceu o que aconteceu. Perfeita a expulsão. Perfeita a expulsão. Ah, mas foi sem querer. Sem querer também machuca. Sem querer também é falta no futebol. Foi perfeita. Só que aí eu já acho uma sacanagem que fizeram com o Flamengo. O Flamengo tem que ter uma pessoa forte nos bastidores para exigir da CBF que alguns árbitros não venham a apitar e nem ter alguns, como se diz lá, visualizador do VAR, responsável pelo VAR nos jogos do Flamengo. Porque esse Rafael Trace no VAR e esse Daronco sempre prejudicam o Flamengo. Teve o pênalti no segundo tempo. É nítido que a bola bate na mão e para. E o jogador do Bahia faz basicamente a mesma falta que o Gerson fez. Ele chamou o VAR no pênalti, não deu o pênalti, porque não quis dar, porque ele foi nítido, o jogador, a mão está aberta e bate na mão do jogador, então tem uma amplitude de espaço, e a falta, houve a falta, e era para ter sido vermelho como a do Gerson foi. E o Daronco nem no VAR chamou. Aí é sacanagem. O Flamengo precisa urgentemente aí ter alguém com voz firme e cobrar a CBF. Porque o que aconteceu ontem, o Flamengo venceu. Mas foi um absurdo. Expulsou corretamente o Gerson. O jogador do Bahia fez uma falta do mesmo estilo do Gerson e não foi expulso. E tivemos um pênalti e esse pênalti o Daronco foi e mesmo assim não deu. Um pênalti nítido, claro. Mas paciência. O Flamengo precisa aí urgentemente ter uma pessoa forte nos bastidores para cobrar a CBF. Daronco e o Trace não tem como tá aí essa dupla junta numa partida envolvendo o Flamengo. Isso aí é um absurdo. Essa é a grande verdade. Bom, Flamengo aí preocupado com a situação de Alan e de Nico de la Cruz, de Eric Pulgar. Os dois saíram substituídos aí, sentindo um desconforto na coxa. E preocupam aí para o jogo contra a LDU e, consequentemente, para o jogo contra o Botafogo, que vamos falar já também. O Flamengo soltou a nota falando aí que os jogadores sentiram desconforto. Hoje, os jogadores, o elenco do Rubro Negro ganhou folga e amanhã se reapresentarão e os 2 jogadores passarão por aquela máquina de ultrassonografia lá que detecta lesão, tanto em movimento ou parado, para saber qual é a gravidade, se tem alguma gravidade na contusão dos 2. Preocupa, porque o Eric Pulgar é titular absoluto do Flamengo. Né? E, já aproveitando o gancho, a gente tem 5 finais aí nesse resto de mês de maio. Quais são as 5 finais? O jogo de quinta-feira, às 21h30, contra a LDU. O Flamengo precisa ganhar e ganhar bem. O Flamengo precisa fazer um bom resultado contra a LDU. E aí o Eric Pulgar corre o risco de ficar de fora. O substituto também corre o risco de ficar de fora, que é o Alan. E aí teremos que entrar com o Everton Araújo, que ontem jogou bem. Então, assim, o Flamengo vai precisar aí ter uma maneira de visualizar uma possibilidade. Pode trazer o Léo Ortiz para a volância e colocar o Danilo como zagueiro.
O Léo Ortiz jogou assim como com o Tite e sabe jogar ali. Não é a área dele, como ele mesmo fala, mas pode ser feito. Adianta o Léo Ortiz para volante e coloca aí o Danilo como zagueiro. Isso aí são as possibilidades que o Felipe Luiz terá que rever. Depois de quinta-feira, contra o Botafogo no dia 18, às 18h30. O Flamengo precisa vencer para continuar aí a somar pontos no Campeonato Brasileiro. Com a vitória de ontem contra o Bahia e o tropeço do Bragantino contra o Grêmio, o Flamengo provisoriamente volta a ser líder do Campeonato Brasileiro. Porém, hoje joga Palmeiras e São Paulo. Quem sabe aí o Palmeiras não tropeça. Um empate mantém o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Uma derrota seria melhor ainda, né? Que o Flamengo aí deixaria 1 ponto. Por quê? Por quê? Vamos lá. Quinta-feira joga contra a LDU. Depois, no domingo, joga contra o Botafogo. Aí, no dia 25, vai a São Paulo. Não, desculpa. Aí, depois do Botafogo, joga o segundo jogo contra o Botafogo da Paraíba. Precisando de apenas o empate, já que vencemos lá. Mas é um jogo importante. Ah, mas o Botafogo da Paraíba e tudo mais. A gente já viu times aí perder para a Asa de Arapiraca. Ah, mas isso era lá no início do ano 2000. Gente, zebras acontecem. Zebra acontece. A gente imaginou perder para o Central Córdoba no Maracanã? O Central Córdoba é a primeira vez que está disputando uma Libertadores. Então, a gente não pode pensar assim. Temos totais condições de ganhar e ganhar muito bem do Botafogo no Maracanã. Mas o jogo é jogado lá dentro de campo. A gente não pode esquecer isso. Então, ó, dia 15, primeira final na Libertadores. Dia 18, primeiro jogo aí de final, podemos dizer, no Brasileiro. Dia 21, a decisão aí da vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Aí, no dia 25, tem um jogo de 6 pontos contra o Palmeiras, lá em São Paulo, no campo do Palmeiras. E no dia 28, finalizamos o mês aí, e aí sim, a última rodada da Libertadores da América, para a gente confirmar aí a nossa vaga. Temos que ganhar bem o jogo da LDU e temos que ganhar bem o jogo contra o Deportivo Táchira. Precisamos de fazer gols, porque o grupo pode ser as 2 vagas do grupo na Libertadores podem ser definidas em saldos de gols. Então o Flamengo precisa ganhar e ganhar bem esses 2 jogos da Libertadores. Para a gente finalizar o vídeo, Michael pode sair do Flamengo? Pode. Ele pediu no começo do ano para ser transferido. O Flamengo segurou e tudo mais e conta com o jogador até o Super Mundial. Só que aí estão falando que ele fez 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E aí não poderia mais se transferir para nenhum clube da Série A. Pode sim. Ele não fez os 7 jogos. Ele entrou em 6. Estava relacionado para o 7. Mas ele só entrou em 6. Você está no banco de reserva e não entrou em campo, não é contado como partida. Não é contado como partida. Ele entrou em 6. Ele entrou no jogo contra o Internacional. Ele jogou contra o Internacional, contra o Vitória, contra o Grêmio, contra o Juventude, contra o Cruzeiro e contra o Bahia. Ele não entrou em campo contra o Corinthians. Então ele tem 6 jogos. Ele pode sim ainda ir para qualquer outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. O que ele não pode fazer é jogar pela Copa do Brasil, porque ele já jogou contra o Botafogo da Paraíba. Então, na Copa do Brasil, ele não pode jogar mais nenhum clube, mas no Campeonato Brasileiro, ele pode sim jogar, porque ele só fez 6 jogos. Ele entrou em 6 jogos, foi relacionado para 7. Lembrando, mas se você está no banco de reserva e você não entrou e nem tomou cartão amarelo, então não é computado que esse jogo para você. Tá? Então só deixar isso bem claro aí.
O Luiz Araújo não pode mais, porque esse sim completou os 7 jogos. O BH completou os 7 jogos. O Juninho tem 4 jogos. O Pedro tem 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Alacian tem 1 jogo apenas. O Matheus Gonçalves tem 2 jogos apenas. E o Plata tem 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Esses aí são as situações dos atacantes rubro-negros. Você que é inscrito, muito obrigado por acreditar no nosso sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Aí, antes que eu esqueça, feliz Dia das Mães para todas as mães aqui do canal e para todas do Brasil e do mundo. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.